Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar então, né, para a última parte aqui, para a gente finalizar aqui a parte de segurança básica com o Spring Boot. Então, como a gente viu, se a gente tentar fazer agora, né, uma requisição aqui pelo navegador, a gente vai receber uma tela de login. Essa tela de login ela já é implementada pelo Spring, mas vocês podem modificar, vocês podem criar a sua própria tela de login. Agora, se você for utilizar uma aplicação que não é um navegador web, a gente também tem a autenticação ali pelo header authorization lá da requisição, tá bom? Aqui nesse caso eu já estou logado, né? Então, se eu tentar novamente, ele vai ficar trazendo aqui para mim. Então, eu vou dar um F12 aqui. Aí o que acontece? Ó, vocês vão aqui em Application, aí tem aqui a seção, tá vendo? A JSession ID. Então, a gente tem que apagar isso daqui para que o cliente não fique enviando isso para o servidor, tá? Lembra, pessoal, que a gente falou lá do Cross-Site Request Forgery? Então, é esse carinha aqui que ele fica trocando, tá? Então, se o servidor recebe isso daqui, ele sabe, o usuário já está autenticado, então ele já passa direto, tá? Então, eu vou remover isso, tá? Vou dar um delete aqui. Se a gente tentar novamente, ó, ele vai cair na tela de login, tá bom? Então, se a gente utilizar o navegador web, ele vai pedir a autorização aqui, né, a autenticação por uma tela de login, tá? Se a gente usar aqui, então, por exemplo, se eu vir aqui no Authorization, né, e se eu trocar sem, ó, vou colocar qualquer coisa aqui e dar um Send, ó, funcionou. Por quê? Porque a gente ainda tem aquele JSession ID armazenado aqui. Então a gente vem aqui no caso do Postman em Cookies, ó, tá vendo? Ele está aqui, ó, tá? Se você quiser olhar até o conteúdo dele, ele te mostra, tá? Então vou apagar, tá bom? E agora se eu tentar novamente, aí ele já vai dar um não autorizado aqui para mim porque eu estou passando a senha errada. Então vou passar novamente aqui a senha correta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um send. E agora ele conseguiu listar aqui para mim porque eu passei aí as credenciais corretas. Legal. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa de autorização, tá, pessoal? Então a gente vai fazer agora com autorização. Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, né, o que acontece? Olha, eu tenho dois perfis que eu cadastrei aqui. Eu tenho o role admin e o role user, tá? Então vamos supor o seguinte, por exemplo, um user ele pode listar os dentistas, mas ele não pode, por exemplo, cadastrar um dentista. Tá bom? Então a gente vai ter que implementar isso agora. Então como que a gente faz isso, né? Utilizando o Spring Security aqui. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Por exemplo, que aqui eu vou permitir tudo? Não, eu não vou permitir tudo mais. Tá? O que acontece? Ele vai poder listar, né? Desde que ele seja um user, tá bom? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou por enquanto apagar todos esses caras aqui, ó, para a gente fazer do zero e vou quebrar essa linha também para ela não ficar muito comprida aqui, tá? Vou dar um espacinho aqui também para ficar mais fácil da gente ver. Então o que eu quero aqui, pessoal? Estou desabilitando aqui o Cross-Site Request Forgery, tá? Que não precisamos dele agora. E a gente está autorizando as requisições para o método get, para essa URL e estou permitindo todo mundo. Só que eu não quero isso mais, tá? Eu vou trocar esse permit all para esse carinha aqui, ó, has role, tá vendo? Ó, esse carinha aqui, ó, has role, e vou colocar entre aspas a role que eu vou autorizar, que nesse caso é user. Detalhe, pessoal, a gente cadastra role underscore user. Só que quando a gente vai fazer a comparação aqui, a gente só usa a palavrinha user, tá bom? Então aquele role underscore, o Spring sabe que tem, mas aqui a gente não vai precisar colocar ele. Mas lá no banco a gente precisa colocar. Se você não colocar lá, não vai funcionar aqui, tá bom? Então o que a gente falou agora aqui, ó? Que eu vou poder, né, fazer a lista de dentistas, eu vou poder listar os dentistas, né, eu vou poder consumir esse endpoint, caso seja um usuário, o perfil. Se não for, não vai funcionar, tá? Lembra que a gente fez aqui a nossa classe usuário e a gente fez a nossa classe perfil. A classe usuário ela tem um atributo que é uma lista de perfis.
né? Então, quando você faz um select aqui no usuário, e a gente colocou que é eager, aqui o fetch, né, a regrinha aqui do main to main, aqui do Hibernate, então ele também devolve lá para o nosso user details, além dos dados do usuário, como nome, e-mail, senha, ele também devolve a lista de perfis. Então já está funcionando, já está configurado, a gente só precisava acertar aqui, isso daqui, tá? Eu vou até parar e vou restartar para garantir que não vai ter nenhum problema. A gente ver aqui se não tem nenhum erro. Legal, ó, reiniciou certinho. Eu vou tentar aqui, pessoal, pelo Postman, tá? Vou tentar pelo Postman primeiro. Vou limpar aqui, deixa eu ver se já tem um cookie aqui, então vou limpar. E vou colocar aqui, ó, celso@email.com.br e teste. E vou pedir para ele listar para mim os dentistas, né, ó, barra dentistas. Vamos ver o que vai acontecer, ó, send. Ele listou aqui para mim, tá vendo, ó? Então funcionou, tá? Por que que funcionou, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco de dados, ó. Tem uma tabela que é a tabela usuário perfis, né? Essa tabela, ela que associa o usuário com o seu perfil. Então deixa eu dar um select aqui, ó, asterisco from, e vamos ver o que acontece. O usuário 1, né, olha, ele tem o perfil 200, que é user. Então, se ele é user, né, então ele tem permissão para listar os dentistas, porque foi isso que a gente falou aqui, não foi? Olha, se ele tiver a role, né, o papel, né, role, papel, user, ele pode ler, tá? No caso do Celso, ele é, então ele deixou, tá bom? Agora, no caso do outro usuário, né, o usuário user que a gente cadastrou, né, a gente tem aqui esse user@email, ele não tem, olha, o ID2, ele não tem nenhum perfil cadastrado. Então, o que vai acontecer se a gente tentar listar os dentistas como esse usuário? Então, deixa eu limpar aqui, né, limpar a seção. Vamos colocar então aqui, ó, o user, né, e vamos colocar a senha dele aqui, que é teste, né? Deixa eu mostrar aqui para a gente ver que está certinho, vou enviar. Olha o que aconteceu, forbidden. Quer dizer, o usuário existe no banco, ele está cadastrado certinho, a senha que a gente colocou aqui está certinho, mas ele não é user. Então, agora, a gente também está trabalhando a questão da autorização, tá bom? Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar uma autorização, por exemplo, para esse user, para que ele seja um user também, né? Então, vou dar um insert aqui, ó, na tabela usuário perfis, e os values vão ser o seguinte, então eu quero que o usuário 2 ele tenha a permissão, né, o perfil role user, que é o 200 ali, tá vendo? Ó? Legal. Então, se a gente der um select agora na tabela usuário perfis, ó, o usuário 2, que é o user@email, ele também tem o perfil 200, que é user. Tá? Vamos ver se agora funciona aqui, ó. Vamos dar um send aqui. Bom, vamos limpar aqui o cookie, né? Porque ele deve estar ainda com a informação incorreta. Então, vamos mandar um send novamente. Prontinho, ó, funcionou. Ele conseguiu listar os nossos dentistas. Se eu precisar, por exemplo, que um admin consiga fazer essa leitura aqui do dentistas, né? Então, o que acontece? Se eu chegar aqui, ó, e fizer um update na tabela de usuário perfis, então vou fazer o seguinte, eu vou dar um update, né, nessa tabela, set o perfis ID igual a 100, que é o role admin, né, where o usuário ID seja igual a 1, que é o nosso, que é o Celso aqui no caso, né? Então vou fazer isso daqui. Então beleza, se a gente olhar aqui agora, ó, o que acontece? O perfil do usuário 1 é 100, então ele é admin, né? Então vamos ver o que acontece nesse caso aqui, ó. Vamos limpar. Vou pedir aqui dentistas, né? E vou enviar. Bom, eu testei aqui com o user. O user é usuário, então funciona, né? Vamos arrumar aqui.
Celso, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos limpar aqui e enviar. Então percebe que agora ele bloqueou, tá? Porque o acesso agora ele é permitido somente para quem é user, tá bom, pessoal? Então, se for um outro perfil, por exemplo, aqui no caso agora foi admin, ele não vai deixar, tá? Bom, o que tem que ser feito então, pessoal, agora é assim, né? Para cada endpoint, você tem que determinar quem pode acessar com qual autorização. Então, assim, o usuário já está autenticado. Agora, quais são os perfis que permitem que aquele endpoint seja acessado, tá? E você pode passar mais do que um perfil para cada endpoint. Então, por exemplo, aqui no caso do dentistas, a gente está dizendo que é só para quem tem o perfil user, mas você pode listar outros perfis aqui também, tá? O que acontece? A gente pode colocar aqui também, olha, ponto entmatchers, né? Vou copiar esse carinha aqui. Por exemplo, o método get para especialidades. Então a gente pode dizer aqui, olha, aqui ponto has role, né? Que também aqui, ó, user, tá? Então, para acessar essas especialidades tem que ser user, tá bom? Vamos salvar aqui, deixa ele reiniciar. Então, por exemplo, o nosso usuário 1, ele é admin, então ele não pode acessar especialidades. O usuário 2, ele é o user, então ele pode, né? Então vamos fazer um teste aqui, olha, aqui no get, especialidades, vamos limpar aqui, né? Para garantir que não tem nada atrapalhando. Então, user teste, enviar. Então ele conseguiu, né? Vamos limpar aqui. Se a gente testar agora com o usuário Celso e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar, então ele vai bloquear o acesso, tá bom? Então agora você tem que ir definindo aqui, né, para cada endpoint, quais os perfis que podem acessar, né? Se pode ter acesso livre ou não, tá? E se você quiser, por exemplo, vamos supor aqui, né, o método post, né? Olha, por exemplo, né? Ctrl C. Então vamos fazer aqui o método post. Então só pode fazer o post quem for admin. Ó, então fazer o post para essa URL só quem for admin, tá bom? Então vamos salvar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então deixa eu limpar aqui os cookies. Aí, quem que é admin? Admin é o 100, né? Somente quem é admin é o usuário 1, que é o Celso. Legal. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer aqui um post, né? Vamos aqui em authorization. Então vamos passar aqui o usuário Celso, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai tentar salvar aqui, ó. Aqui não, né? Aqui no body. A gente vai tentar salvar aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Vamos ver se ele vai conseguir gravar, tá bom? Send. Ó, salvou, né? Ele conseguiu inserir. Agora vamos fazer o seguinte, vamos limpar. Pronto. Vamos passar aqui na autorização, ó, o user e a senha teste, né? Já limpei aqui o cookie, beleza? Vamos tentar fazer de novo, né? A inserção desse daqui, ó. Vamos colocar aqui user, vamos ver se ele vai fazer a inserção. Enviar, olha lá, bloqueou, tá bom? Então agora o que é necessário fazer, pessoal? Para cada endpoint aqui, você tem que dizer quais são as permissões, tá? Agora imagina o seguinte, ó, dentistas e especialidades, somente quem é user que pode listar, né? Então se a gente tentar aqui, né, por exemplo, fazer um get aqui, ó, pelo usuário Celso, ó, o que está acontecendo? Ele está bloqueando, porque Celso é admin. Então, o que a gente pode fazer? Olha, eu posso dizer que para listar dentistas pode ser user e admin. Então, aqui esse has role, eu vou colocar aqui, ó, um has any
role, ou seja, aí eu posso passar uma lista aqui, tá? Então eu vou colocar aqui vírgula e vou colocar também aqui, ó, o admin, tá bom? Então o que a gente está fazendo agora aqui, ó? Que para usar o método get nessa URL pode ter qualquer uma desses papéis, usuário ou admin. Especialidades, por enquanto, é só user, tá? Então já iniciou aqui. Vamos fazer um teste agora. Então, deixa eu limpar aqui os cookies, né, para garantir que não tem nada interferindo no teste. Ó, o usuário Celso, que antes tinha, aqui no caso de especialidades, né, ó, especialidades ainda é só usuários, então ele deveria bloquear. Bloqueou. Agora, se a gente tentar aqui, ó, dentistas, né, dentistas, enviar, ó, agora permitiu, tá? Vou limpar aqui. Vou colocar aqui o usuário user. A senha dele é teste. Limpei, enviar. Prontinho, ó, continua funcionando, tá? E especialidades também, né? Porque esse usuário ele também pode acessar especialidades. Agora, o Celso não pode, né? Ó. Enviar. Ó, bloqueado, tá bom? Porque foi essa regra que a gente colocou aqui, tá? Então agora, pessoal, a gente tem que ir definindo, né, essas regrinhas, tá? Para facilitar aqui depois, né, você pode criar um array, né, ou até um enum, né, para você passando aqui de uma forma mais simples, tá? Beleza? Então, pessoal, tá pronto aí, né, nosso sistema de autenticação e com autorização funcionando, tá? Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona tudo e a gente se vê aí depois. Até mais, pessoal.